Pessoal, para a gente entender um pouco melhor essa coisa de simetrização, antissimetrização, combinação linear de estados, né, com partículas trocadas, vamos ver um exemplo simples, né, bem idealizado, que é o seguinte. Suponha que você tenha duas partículas não interagentes, tá? Elas não interagem entre si, né? Ambas em um mesmo poço infinito, né? Quando você tem uma única partícula num poço infinito de largura A, né? Este daqui é o estado das partículas com esta energia, né? São os autoestados e autovalores do hamiltoniano do poço infinito, tá? Depende de um númerozinho n, né? Que é o número quântico deste problema, né? Com uma constante k aqui, né? Dada por esta combinação toda de dados do problema, massa da partícula, né? Largura do poço, h cortado, etc. Mas o importante é saber que a energia depende de n ao quadrado, depende do valor de n, né? E que o autoestado também, né? Ou o estado estacionário, né? Depende do valor de n ali. Então, para cada valor de n, eu tenho um estado diferente com uma energia diferente, com um número quântico diferente n. Bom, vamos começar o problema para partículas distinguíveis, né? Se eu tenho agora duas partículas no meu poço, elas não interagem entre si, né? Então eu posso colocar uma partícula em um estado, a outra partícula no outro estado possível, né? E elas não interagem, portanto, a função de onda completa é o produto entre as duas funções de cada partícula, né? Reparem aqui que eu estou usando a notação de Dirac para indicar o estado de duas partículas, né? Partícula 1 no estado com N1, está a partícula 2 com um estado com N2, né? Que é simplesmente o produto de psi N1 com a partícula 1 em x1, psi N2 com a partícula 2 em x2, com a energia simplesmente a soma, né? N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado, tudo isso vezes k. Vocês podem substituir esta função aqui na equação de Schrödinger completa de duas partículas, que vocês vão ver esse resultado em ação, tá bom? Mas não tem necessidade, tá? Acho que já está claro aqui que esse aqui é o estado completo, né? Tenho duas partículas lá num poço, uma tem essa energia com N1 ao quadrado, a segunda com energia N2 ao quadrado, no total você tem a soma, né? N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado vezes K. Bom, vamos começar então a buscar pelos estados, né? Em ordem crescente de energia. Começando com o estado fundamental, né? Lembrando que é aquele com a menor energia possível, né? É aquele em que as duas partículas têm o menor n possível, né? N1 igual a 1, N2 também igual a 1. Eu monto esse estado aqui, 1, 1, né? 2A, seno de πx1, seno de πx2. Só substituir o n igual a 1 nos dois aqui, né? O n1 igual a 1, n2 igual a 1. A energia é o 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2 vezes k. Tá? E se as partículas são distinguíveis, né? Aí não precisa montar nenhuma combinação linear. Já para o primeiro estado excitado, né? Eu tenho que aumentar um pouco a energia. Então eu tenho duas opções. Coloco a primeira partícula com estado 1, a segunda no estado 2, ou vice-versa, né? A primeira no estado 2, a segunda no estado 1. E eu monto essas duas equações aqui, tá? A partícula 1 na posição x1, a partícula 2 na posição x2, né? Nos dois casos. Só que aqui nesse primeiro caso, a partícula 1 tem energia E1 e a segunda tem energia E2, no segundo estado é o contrário, né? Mas ambas no total têm a mesma energia, né? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá 5 vezes k. Você pode agora tentar achar o segundo estado excitado. Quais são os valores de N1 e N2 para o segundo estado excitado? Qual é a degenerescência desse estado, né? Vai tentando fazer isso. O terceiro estado excitado, do quarto e assim por diante, tá? Montando os estados de duas partículas, sendo que elas são distinguíveis. Vamos agora para bósons e férmions, né? Idênticos. Qual é a função de onda? Repare que para o estado fundamental de bósons é o mesmo que para partículas distinguíveis. Tem aí uma pensada, né? Para bósons, eu tenho que montar esta combinação linear aqui, ó. Certo? É a soma do psi-A, psi-B para 1 e 2, vezes psi-B, psi-A para 1 e 2. Né? Mas, como bósons podem ocupar o mesmo estado, né? Bósons idênticos podem ocupar o mesmo estado, porque não existe princípio da exclusão para bósons.
Então eu posso colocar o elétron 1 ou a partícula 1, elétron não, né? Porque elétron não é bóson, mas o bóson 1 na posição x1, no estado 1, o segundo bóson no mesmo estado, no estado fundamental. E vai somar duas vezes, né? E no final das contas tudo vai dar a mesma coisa. Então eu gostaria que vocês se convencessem de que no estado fundamental o estado para bósons é exatamente este daqui, ó. Então, mesmo que para partículas distinguíveis, no caso deste problema, tá? Depois que você se convenceu disso, faça uma pausa no vídeo, faça as contas no papel, tente se convencer disso. Depois que você se convenceu, você continua assistindo o vídeo, tá? Porque aí eu vou calcular agora o primeiro estado excitado, que nesse caso de bósons é não degenerado, porque eu tenho que combinar, né, esses dois, na verdade, né? O primeiro estado excitado de bósons nesse problema é a combinação linear destes dois, tá? E esta raiz de 2 que aparece aqui, ó, já nos dá um indício da resposta do exercício 24A, que era achar, lembrem-se do começo, do primeiro vídeo desta sequência, que era achar, oh meu Deus, achar estas duas constantes aqui, a B e a F. E eu disse que você deveria saber fazer isso de cabeça, tá? Eu vou falar a resposta agora. A B e a F tem que ser igual a 1 sobre raiz de 2. Tá? Faz sentido? Espero que sim. Eles vêm de onde? Da normalização, né? Estas constantes você calcula pela normalização da função de onda completa, que tem que estar normalizada em todo o espaço. Então, tem que dar 1 sobre raiz de 2 aqui. Porque eu tenho dois estados, né? Quando eu elevo ao quadrado, 1 sobre raiz de 2 dá meio. Meio mais meio dá 1. Certo? É a normalização, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu acabei de falar, porque nessa altura, como eu disse, você já deveria estar sabendo. E este raiz de 2 que aparece aqui tem a ver com isso, tá? Tem a ver com o valor dessas constantes, a B, né, nesse caso, e a F, que valem 1 sobre raiz de 2. Bom, vamos ver agora o caso de férmions idênticos, né? Férmions idênticos, eles são férmions, né? Portanto, vale o princípio da exclusão. Eles não podem ocupar o mesmo estado. Então, no estado fundamental, né, eu já tenho que começar com uma partícula em um estado e a outra no outro, né? Então, é uma combinação linear com um sinal negativo aqui, para que a função seja antissimétrica, né? A primeira partícula no estado 1, a segunda no estado 2, combinado com a primeira no estado 2 e a segunda no estado 1. Certo? Com o sinal negativo aqui. Você pode conferir, troca aqui o x1 e x2 de lugar. Tá? Veja o que acontece. A função de onda vai mudar de sinal. Faça o teste aí. Tá? Seja mentalmente, seja no papel. Onde está x1, põe x2 e vice-versa, nessas duas. Nessa equação completa, você vai ver que você vai ter a mesma coisa com o sinal trocado, dizendo que a função de onda realmente é antissimétrica. Nesta equação aqui, ó, trocar x1 e x2 de lugar não faz a menor diferença, né? Vai dar a mesma coisa, porque tem um sinal positivo aqui. Este sinal negativo é o que está sendo responsável por antissimetrizar esta função de onda, né? Repare também que o estado fundamental de bósons era 2K, era este daqui, o estado fundamental de bósons, 2K. O estado fundamental de férmions já começa no 5K, tá? Isso porque existe o princípio da exclusão, né? Porque as duas partículas não podem estar no mesmo estado de menor energia ao mesmo tempo, né? Então, para férmions, você pode falar, né, de maneira geral, que o estado fundamental de férmions é sempre maior do que para bósons. Né? Obviamente que quase nunca faz sentido, né? Por exemplo, um átomo de hidrogênio, você sempre vai ter elétrons que são sempre férmions, né? Então, essa observação não tem muito cabimento. Mas enfim, fica aí como curiosidade, tá bom? Você pode também agora pensar no segundo estado excitado para bósons, o primeiro estado excitado para férmions, o terceiro estado excitado, o quarto, etc. Veja qual é a degenerescência de cada um desses estados, tá? Para esses problemas aqui, envolvendo bósons e férmions não interagentes e idênticos em um poço infinito, que é a maneira mais fácil, porque a função de onda é conhecida, bem fácil, as energias são fáceis de calcular, então é fácil para você treinar
montar os estados de duas partículas idênticas. Tá legal? Eu já fiz aqui duas para bósons, já fiz o primeiro estado fundamental para férmions. Eu gostaria que vocês tentassem achar alguns dos próximos estados excitados, né? Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Tá bom? Era isso, gente, para este vídeo está ok. Na sequência a gente vai falar de mais coisas que vêm do princípio da exclusão. Tá legal? Então até a próxima. Valeu!